Olá, gente, mais aqui uma vez, seguindo aqui na nossa leitura. Mais uma vez eu repito, né? Às vezes nós estamos conseguindo aí colocar todos os dias, mas estamos lendo. Se você já está na frente, continue. Se você está seguindo, também continue. E uma questão é que quando chegar em dezembro, com certeza nós vamos ler e concluir até o dia 31 de dezembro, conforme nosso propósito. Continuando Josué 22, 23, 24... E continuando o livro de Lucas, capítulo 1, agora do verso 39 ao 56. Vamos lá. O regresso das tribos do leste. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gad e a metade da tribo de Manassés e lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, e no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos e obedeçam aos seus mandamentos. Apeguem-se a ele e sirvam de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abandonou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera a terra de Bazã, e a outra metade da tribo, Josué, dera terras do lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, os grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos de seus inimigos. Assim as tribos de Ruben, de Gad e metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem em Gileade, sua própria terra, na qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada ao meio de Moisés. Quando chegaram a Gililote, perto do Jordão e Canaã, as tribos de Ruben, de Gad e metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles fizeram e construíram o altar na fronteira de Canaã e de Gililote, perto do Jordão, do lado dos israelitas, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Ficaram indignados, né? Poxa, o pessoal chegou aqui de Deus e estão montando altar estranho entre nós, só que aí que entra a lição para nós. Não julgue antes de conhecer. Então, vamos ver como é que o engano que eles estavam cometendo. Então, os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben, de Gad, metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias, dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gad e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: assim diz toda a comunidade do Senhor, como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra eles? Quer dizer, eles já chegaram acusando, sentando o pé no peito deles, né? Enfiando o dedo na cara, e não perguntaram que altar era aquele, era só uma pergunta. Já não nos bastou perder e já começaram a acusar, né? E transferir culpa para cima deles. Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós.
Mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe. E que Israel o saiba se agimos contra a rebelião ou infidelidade para com o Senhor. Não nos poupem hoje, se construirmos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e oferecer ofertas de cereal e sacrifício de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Quer dizer, eles receberam uma acusação, eles falaram: então tá, vamos fazer uma prova aqui, se a gente está sendo o que vocês estão falando, que Deus nos cobre. Se não, aí já ficou a indagação, né? Cobre de vocês agora, essa acusação falsa e enganosa que vocês estão contra nós. Vocês nem perguntaram por que a gente construiu isso aqui, mas eu vou explicar a vocês aqui. Aí fizeram aqui, ó, no verso 24, ao contrário. Fizemos isso temendo que no futuro seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim os seus descendentes poderiam levar ao nosso e deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia dissermos isso aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifício, mas como um testemunho entre nós e vocês. Olha a lição que eles estão dando aqui, né? Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocausto, ofertas de cereal e sacrifício, um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs de Israel, ouviram que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos, e Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, Gade e Manassés: hoje sabemos que o Senhor está com vocês, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram ao encontro com os homens de Ruben e de Gade e de Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, e nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome: um testemunho entre nós de que o Senhor é nosso Deus. Passado muito tempo depois que o Senhor concebeu a Israel descanso de todos os seus inimigos ao redor, Josué, agora velho de idade, muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada, e vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor de vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembre-se de que eu repartir por herança cada tribo de vocês, todas as terras das nações, tanto as que ainda restam como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande ao oeste, o Senhor, o seu Deus, as expulsar da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu.
façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem o nome dos seus deuses e nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se alinharem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma de vocês que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de se cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu, se voltarem à aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles. A ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que lhes deu. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, juízes e os oficiais de Israel, e eles comparecerem diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além dos Eufrates e prestavam culto a outros deuses, mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes deles, Isaque deu Jacó e Esaú. A Esaú deu o nome de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. E os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zipó, se preparava para lutar contra vocês, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após, e os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, ferezeus, cananeus, hititas, gigazeus e heveus, e os jebuseus também, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra e vocês não cultivaram. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram, comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora tenham o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os seus deuses,
que os seus antepassados adoravam além dos Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, aos deuses que os seus antepassados serviam além dos Eufrates, ou aos descendentes dos amorreus cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e aos nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos, e nos protegeu no caminho e as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também servimos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condição de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor, servirem a outros deuses estrangeiros, e Ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Responderam eles. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o seu Deus, Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhes obedeceremos. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo de Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas da tribo da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será um testemunho contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Senhor Deus. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passando algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade, e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram, e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José, e que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos israelitas, dos filhos de Abor, melhor dizendo, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele território tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeã, que fora dada a seus filhos Finéias nos montes de Efraim. Queridos, aqui nós encerramos, o livro de Josué e vamos entrar no livro de Juízes amanhã. Vamos continuar aqui Lucas, capítulo 1, o versículo agora 39 ao 56. Bora lá. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu e se cumpriu aquilo que o Senhor lhes disse. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome.
A sua misericórdia estende-se ao que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seus braços, dispersou os que são soberbos dos mais íntimos do seu coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou ao seu servo Israel, lembrando-se de sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foi circuncidar o menino e queria dar-lhe o nome do pai Zacarias, mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Ok, pessoal, aqui nós terminamos a leitura de hoje e amanhã finalizaremos aqui o capítulo 1 de Lucas e daremos início no livro de Juízes. Tchau, gente!